Você já parou para pensar que talvez o seu cansaço não seja físico? Que talvez essa exaustão que você sente todos os dias, mesmo quando dorme bem, mesmo quando não faz nada demais, tem uma origem mais profunda. Tem muita gente que tá por aí achando que tá depressiva, ansiosa, desmotivada, mas a verdade é que você só tá distante da vida que de fato deveria estar vivendo. Você se acostumou com uma rotina que de fato te sabota. E o que eu quero dizer com isso, não me entenda mal. Com hábitos que te entorpecem, com distrações que te afastam de quem você de fato nasceu para ser. E por mais estranho que, que isso pareça, isso te cansa. E cansa de um jeito que nenhum remédio por aí vai conseguir te curar. Então hoje, nesse vídeo que você está assistindo agora, eu quero te mostrar como você consegue sair disso, porque você consegue sair. Isso não é algo impossível. Mas antes eu preciso te contar como que eu entendi que a minha rotina estava me adoecendo. Foi quando eu percebi que eu estava em uma fase em que mesmo com tudo certo, eu acordava cansado, perdido, eu acordava irritado, desconectado daquilo que eu dizia que acreditava. E sabe o que mais me assustava nisso tudo? Era a normalização disso. As pessoas que estavam à minha volta estavam exatamente do mesmo jeito. Todo mundo estava cansado, todo mundo estava estressado, com insônia, com pressa, procrastinando, e chamavam isso de vida adulta. Mas um dia, em oração, Deus me fez perceber uma coisa. O problema não era o mundo. Não eram as pessoas, não eram as tarefas, não eram as rotinas. Era o fato de que eu estava ignorando o meu chamado. Estava vivendo no piloto automático, achando que sobreviver era o suficiente. E foi aí que eu decidi mudar. Eu decidi mudar quando eu percebi que o que o mundo chama de liberdade, no fim das contas, é a escravidão disfarçada. Por que que eu digo isso? Hoje, tudo que você vê por aí te promete um prazer imediato. É um scroll infinito, fast food que não acaba nunca, dopamina em doses absurdas com um único clique. Mas o que ninguém te conta é que tudo isso cobra um preço muito alto. Você começa a sentir que estudar é chato, que treinar é muito pesado para você, que orar é extremamente entediante. Mas por que que isso acontece? Porque o seu cérebro, isso mesmo, essa coisa grandona que você tem aí dentro da sua cabeça, foi condicionado a reagir a estímulos exagerados. A vida real, que tem processos, que tem silêncio, que tem espera, começa a parecer sem graça. Mas deixa eu te contar uma coisa. Viver anestesiado digitalmente não é viver, é adiar a sua vida. E você não precisa de mais prazer, você precisa de mais propósito. E é aí que entra a espiritualidade. Até porque a espiritualidade sem disciplina não passa de uma ilusão. Eu vejo muita gente por aí que diz que, eu quero mudar. Eu oro por isso, eu peço força a Deus, eu me dedico a isso, por que que Deus não me entrega? É aí que tá. A fé sem ação é morta. Se você quer transformação, então começa no seu quarto, no seu despertador, no seu tempo de tela, por exemplo. É aí que tá a diferença, são nesses pequenos detalhes. São nesses pequenos gatilhos, que são assim que eles são chamados. Deus não abençoa a desorganização. Ele não sopra em planos que não existem.
Quando você ora por direção, ele não te teletransporta para lá. Ele te dá sabedoria para você organizar sua vida, clareza para enxergar o que precisa mudar e força para continuar mesmo quando for difícil, porque vai ser difícil. Você vai ter algum deslize em algum momento, mas a mudança que você espera começa nas escolhas que você mesmo está evitando. Você simplesmente não está cansado. Você só está desconectado. Entende o que eu quero dizer? E eu sei que dói admitir isso, mas entenda que é necessário. Você está se sentindo fraco porque está longe da sua identidade, de quem você é. Você foi chamado para ser forte, você foi chamado para ser consistente, disciplinado, para ser um exemplo, mas tem vivido como alguém que não tem foco, que está sem controle, está sem propósito. E o que acontece quando você enxerga isso? Quando você vive fora daquilo que nasceu para ser, é aí que vem o cansaço. Vem o peso, vem a culpa. Não é o número de tarefas que te esgota. É o vazio entre o que você vive e o que você sabe que deveria estar vivendo. É esse abismo que adoece a sua alma. É exatamente nessa lacuna que eu estou querendo chegar. E agora que você entendeu isso, eu quero te mostrar qual é o caminho. Na segunda metade desse vídeo, eu quero te mostrar exatamente como mudar isso de forma prática. Como você pode usar a ciência dos hábitos, o poder do seu propósito e a força da fé para de fato construir uma vida que te energiza e não uma que te drena, que suga sua energia. Mas antes da gente prosseguir para essa segunda metade do vídeo, onde eu vou te dar um plano completo para sair dessa, respira fundo. Lembra que isso aqui é um chamado e não uma cobrança. Você não precisa mudar tudo hoje, nem deve fazer isso. Bem, tô de volta e agora que você percebeu que tá te adoecendo, tá na hora de falar do que vai te curar. Você não precisa de uma revolução, precisa de uma rotina. Não é de um milagre mágico, mas de uma decisão diária. A transformação começa nos seus hábitos, é no que você faz todos os dias, e não uma única vez. E o primeiro passo é parar de se sabotar. Porque você não precisa de motivação para levantar da cama. Você precisa parar de dormir com o celular na mão, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Você não precisa de disciplina sobre-humana. Você precisa parar de colocar sua energia nas coisas erradas. A autossabotagem não vem só das suas ações, vem das suas concessões. Isso é muito forte. Cada vez que você diz só hoje, mais 5 minutinhos, é um voto para a identidade que você não quer. E a mudança depende dessa consistência. Então anota isso. Então anota isso. O que você tolera se torna o seu padrão. Você, na verdade, precisa de um plano e não de um milagre. Se você quer mudar de vida, pô, então estabeleça uma rotina mínima de manhã, mesmo que seja simples. Troca 30 minutos de ficar rolando o feed por 10 páginas de leitura, 15 minutos de uma caminhada todo santo dia, 15 minutos. Orar antes de tocar no celular, fazer uma única coisa com excelência por dia, uma única coisa. Não subestima o poder disso. Os hábitos, eles são invisíveis no começo, até que chega uma hora decisiva que eles mudam tudo. E o mundo aplaude os seus resultados. Mas Deus, ele olha o processo. Ele quem te forma. E se você quer propósito, você vai precisar construir estrutura. Isso até parece contraditório, mas a liberdade, ela só existe dentro de uma estrutura. Se você quer ter paz, você precisa ter uma estrutura do seu tempo.
Se você quer ter energia, você precisa ter uma estrutura do seu sono. Quer ter clareza, uma estrutura da sua mente. Propósito sem estrutura vai virar frustração. Você tem sonhos lindos, mas sem chão não tem base. E o chão que te sustenta é justamente o hábito. Os seus hábitos precisam apontar quem você quer se tornar. Todo hábito que você repete é uma declaração silenciosa sobre quem você está se tornando. Quando você treina, você está dizendo: eu sou alguém que cuida do meu corpo. Quando você ora, você está dizendo: a minha dependência está em Deus. Quando você estuda, você diz: eu respeito o meu futuro, eu sei o que eu quero. Então, passa a observar seus hábitos. Eles estão gritando alguma coisa, mesmo que você esteja em silêncio. Porque esse seu cansaço também pode ser espiritual, de fato. Muita gente tenta resolver o vazio com a produtividade, mas não é a produtividade que vai curar, é a presença. A presença de Deus, a presença consigo mesmo, a presença no agora. Você não precisa fazer mais. Você só precisa estar mais presente no momento em que você faz. Ore, leia a palavra, tenha tempo em silêncio, fale com Deus e perceba que muitas das suas dores não vêm da vida, mas da ausência dele. Então, chegou a hora de você se levantar. Talvez você esteja ouvindo isso porque era exatamente o que precisava. Porque essa talvez tenha sido a hora de você virar essa chave, de começar tudo de novo, de verdade. Você não precisa de mais um ano novo, uma nova segunda ou mais uma motivação. Você só precisa de um novo posicionamento. E sabe qual que é o melhor momento para isso? Adivinha? É exatamente agora. E eu te digo isso porque se você chegou até essa parte do vídeo, você já conseguiu dar o primeiro passo. Então agora eu só preciso que você me prometa uma coisa, uma única coisa. Promete que não vai deixar isso ser só mais um vídeo que apenas mexeu com você, mas que não mudou nada. Promete que quando você desligar esse vídeo, vai pegar um papel e caneta e escrever quais são os 3 hábitos que eu preciso começar para honrar hoje o chamado que Deus colocou na minha vida. Isso, se isso te ajudou de alguma forma, me segue porque esse é apenas o começo. Eu vou te ajudar a criar uma rotina, a criar os hábitos ideais e a mentalidade que te leva para mais perto de Deus, da sua melhor versão e da vida que você nasceu para viver. A decisão é sua, mas eu e ele estamos com você. Eu espero de fato que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha tomado um novo rumo na sua vida a partir daqui, que esteja decidido para isso, mas que saiba que não precisa ser hoje nem agora, mas precisa ser todos os dias um pequeno passo para algo grande. Eu me chamo Gabriel Pires e você está no canal Fora da Curva. Até o próximo vídeo.